Tudo sobre o episódio 9 de Saint Seiya 3D na Crunchyroll. Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Os Cavaleiros de Bronze avançam em direção à Casa de Virgem, enquanto Mu, Aldebaran, Marin e Junin se aproximam cada vez mais do grande segredo do Mestre do Santuário em Star Hill. Se você é novo por aqui, já se inscreve para não perder os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos Cavaleiros. Saint Seiya Episódio 9, Reflexos. O Cavaleiro Caveira revela que irá aplicar um teste à alma de Pégaso. Seiya não lhe dá ouvidos e irá derrotá-lo. Meteoro de Pégaso! O Cavaleiro de Atena acredita que conseguiu, mas o inimigo resiste de pé. Informa que o teste ainda não acabou. Eleva seu poder e aumenta o tamanho. Seiya só ouviu ameaças vazias de uma caveira. Lança novamente seus meteoros de Pégaso. Mas é inútil. Não foi preciso sequer desviar dos golpes. Ele ataca Seiya, mas Pégaso escapa de ser esmagado. Avança tentando achar uma abertura, mas ao se aproximar, o cavaleiro é golpeado e cai. O inimigo Caveira diz ao garoto para desistir, mas Seiya jamais o fará e lança seus meteoros. Ele o chuta, arremessando Pégaso. Em seguida, é pego e lançado contra o solo. Ele vê o quão fraco é o garoto e irá acabar com ele nesse momento. Seiya conta que comparado com a força de Aldebaran não foi nada demais. Está novamente de pé para lutar. Ao se preparar para atacar Pégaso, Seiya segura sua perna esquerda. O Cavaleiro Caveira ri da ingenuidade do insignificante adversário. Mas Seiya pede que ele observe e arrasta sua perna. E leva seu Cosmo e desfere. Turbilhão de Pégaso! E finalmente consegue derrubar o esqueleto gigante. Porém, Seiya ainda pode ouvir sua voz. O adversário percebe que sua coragem e força não são comuns e acha interessante. Reconhece finalmente o poder de Seiya. A névoa abaixa e Pégaso vê Shun e Shiryu caídos. Ao se aproximar de seus amigos, pergunta se estão todos bem. Eles se levantam e Seiya fica feliz de vê-los a salvo. Ao olharem para frente, avistam enfim a Casa de Virgem. Juntos, correm em frente, mantendo firmes seus ideais e vontade de salvar Atena. Mu de Ares e Aldebaran de Touro continuam rumo a Star Hill, o Monte das Estrelas, acompanhados de Marin de Águia e Junin de Camaleão. A Amazona de Bronze sente como se estivesse correndo uma maratona. Mas finalmente os cavaleiros chegam ao pico sagrado que é reservado apenas ao grande mestre. Junin é a última a chegar ao local. De repente, Kiki também aparece e diz que já avisou antes que a guerreira de bronze é inútil. Junin não entende porque ele está lá também. Mu pergunta por que Kiki saiu de perto de Atena, mas o aprendiz conta a seu mestre que está tudo bem, continua observando através de seu poder de visão. Além disso, Tatsumi ficou ao lado dela. Mu pede que ele se cale, contrariou uma ordem e abandonou sua responsabilidade. Marin acredita que não há mais tempo, precisam levá-lo com eles. Kiki se alegra, não esperava menos dela. Eles ainda têm um longo percurso pela frente. Mu pede que se apressem. Junin imagina que precisam subir até o cume. Seu mestre Dédalo disse para ir até lá, então inicia a escalada pelas rochas. Mas ao tentar subir, bate em uma barreira que a detém. Um raio cai e a derruba. Ela caiu diante de seus companheiros e não entende o que aconteceu. E que revela que é de fato um local proibido onde somente o grande mestre pode se aproximar. Então há funções de defesa para garantir que isso ocorra. Mu confirma as palavras do discípulo e explica que só é possível entrar pelo caminho correto. Ele aproxima sua mão em uma parte das rochas e se abre um caminho que estava oculto. Eles avançam. Para conhecer o mangá que desenhei revelando a continuação do Prólogo do Céu, a história final dos Cavaleiros intitulada A Saga dos Deuses, os links da playlist para adquirir a versão física com a saga completa estão na descrição. Aldebaran jamais imaginou que Star Hill seria um lugar assim. Mu conta que foi até lá apenas uma vez guiado por seu mestre Xion. Acha que a resposta sobre a escuridão que cobre o santuário esteja no topo. No tronco. E pergunta a Marin se ela também pensa o mesmo. A Amazona de Prata confirma que sim. Então se apressam ainda mais. Mas Marin pede que Junin ouça muito bem suas palavras. Diz que se acontecer alguma coisa a ela, confia neles para fazer o resto. Junin se assusta e pergunta o que Marin quer dizer com isso. Mas a mestra de Seiya apenas quer que Junin o faça. Camaleão se pergunta ao mestre Dédalo o que aconteceu naquele lugar. Nos aposentos do grande mestre, no topo das 12 casas, o comandante dos Cavaleiros de Atena permanece sentado em seu trono e acha uma ironia o que está prestes a acontecer.
Nesse momento, uma escuridão cobre o caminho e envolve os cavaleiros que penetraram Star Hill. Juni grita por seus companheiros, mas não consegue mais ouvi-los. Ela se assusta ao encontrar Kiki. Uma luz surge e desaparece rapidamente. Mesmo assim, eles continuam em frente juntos. Mu e Ares encontra um espelho quebrado à frente. Se aproxima dele e o toca. Inexplicavelmente, seu reflexo deixa de segui-lo. E rapidamente puxa Mu para dentro do espelho. Aldebaran também está caminhando sozinho. Mas ouve uma risada e olha para o chão e vê seu reflexo na água se movimentando livremente. Ele também puxa Touro para dentro e desaparece. Mu se vê em um lugar estranho, totalmente diferente de onde estavam. Diz a seu adversário, que possui a mesma aparência que a dele, que as coisas ficaram interessantes. O inimigo pergunta por que ele foi até lá sem permissão do grande mestre. Mas Mu não acredita que seu impostor esteja fazendo essa pergunta. Porém, Ares é acusado de ser um traidor. Seu reflexo conta que o impostor não é ele, sim Mu. E se apresenta também como Mu, Cavaleiro de Ouro de Ares. Pergunta novamente o que eles fazem naquele lugar proibido. Mu diz que é óbvio que foi até lá pelo bem do futuro do santuário. O inimigo o acha tolo e não sabe como um traidor ousa dizer isso. Sente que há uma grande insegurança no fundo do coração de Mu. Não sabe mais o motivo pelo qual luta, nem sequer o que deve proteger. Ele ataca. Mu se defende com seu poder de telecinese e contra-ataca, mas o impostor o detém facilmente. Mu não acredita que se saiu pior em uma batalha de telecinese contra aquele falso Cavaleiro de Ares. O inimigo conta que seus poderes são iguais. Se Ares não pode fazer nada contra ele, é por causa de sua hesitação, afinal, é facilmente influenciado pelos outros e jamais obterá a verdadeira força. Agora ele mostrará ao Cavaleiro de Ouro o que é esse poder. Lança uma enorme coluna e Mu a bloqueia. Contudo, o inimigo usa seu poder para inutilizar uma das mãos de Mu. Em seguida, neutraliza também uma das pernas. E por fim, a segunda mão. Mu recebe o ataque e o impostor ri por ter vencido tão facilmente. Aldebaran também está diante do inimigo com a mesma aparência que a dele. Eles lutam. O falso touro diz que Aldebaran se deixou enganar por Mu e resolveu se rebelar contra o grande mestre. E por isso deve sentir vergonha. Se revela como aquele que julga os tolos que desafiaram o grande mestre. Ele derruba Aldebaran. O inimigo explica que pagará com sua vida pela traição. Aldebaran se esquiva e o derruba também. Mas a luta continua. Os dois touros lançam Grande Chifre! Uma grande explosão ocorre. Marin continua caminhando na escuridão. De repente, ela encontra a Seika caída, pedindo ajuda a Seiya. A menina chora perguntando onde está seu irmão. Marin passa por ela, pois não passa de uma ilusão e Seika desaparece. Mu conseguiu bloquear o ataque. O falso Ares reconhece que Mu sabe mesmo como resistir, mas alerta que não vencerá usando somente técnicas de defesa. Ele ataca e diz que trará o fim dos traidores, mas Mu diz que está enganado. Todas as suas dúvidas surgiram justamente por lealdade ao santuário. Ele jamais o traiu. Lança Muralha de Cristal! O poder repele a grande coluna e atinge o inimigo, que fica preso dentro do cristal. Sua técnica também pode ser usada para atacar. Ao estalar os dedos, destrói o cristal, derrotando o impostor. Mu respira aliviado ao retornar ao interior de Star Hill e segue em frente para descobrir a verdade. Touro e seu adversário sobreviveram à colisão de suas técnicas e continuam a lutar. O impostor pergunta por que ele confiou nos Cavaleiros de Bronze. Aldebaran revela que eles são o futuro do santuário. Mostrará a fúria de seus punhos, lançando novamente o Grande Chifre. O inimigo tenta bloquear o ataque, mas dessa vez é atingido pelo enorme poder. Juni e Kiki continuam andando pela escuridão. Nesse momento, parecem estar na ilha de Andrômeda. Na frente deles, surge o cavaleiro Dédalo de Cefeu. Juni não acredita no que está acontecendo. Meus amigos, por alguns instantes, quase acreditei que Marin seria irmã de Seiya nessa nova versão em 3D. Mas ao ver Dédalo de Cefeu, entendemos que a escuridão revela não apenas versões de si mesmo, mas de entes queridos ou pessoas que possuem uma grande conexão. Nos anos 90, quando assistimos Cavaleiros da Manchete, ficamos com a dúvida se Marin era irmã de Seiya por causa da revelação de Asterion. Mas será que Seiya virá? Com certeza, eu me lembro de uma vez em que ouvi o motivo pelo qual Marin foi à Grécia. Embora ela seja uma oriental, ela foi à procura do irmão mais novo, do qual foi separada quando os dois ainda eram crianças. Que? Então quer dizer que Marin é irmã de... Provavelmente, mas ela perdeu a memória quando pôs aquela máscara. O Cavaleiro de Prata acreditava na possibilidade de serem irmãos,
Porém, mais tarde, Marin encontra Seika e a leva ao santuário, durante a batalha de Atena e seus cavaleiros nos Campos Elíseos. Afinal de contas, por onde você andou todo esse tempo? Seiya esteve à sua procura. Mas não é a mim que ele realmente procurava. O quê? É por aqui. Marin, essa garota. É a pessoa por quem Seiya sempre procurou. O quê? Então isso significa que esta garota é... Isso mesmo. Seu nome é Seika. É a irmã mais velha de Seiya. Com a revelação da verdade sobre a irmã de Seiya, ainda não tínhamos mais detalhes do irmão perdido de Marin citado por Asterion. Contudo, no filme Prólogo do Céu, descobrimos que se trata de Toma de Ícaro. Seiya de Pégaso, morra! Estava à sua procura. Eu senti tanta saudade. Sempre senti. É por isso que, quando vi o sino, não tinha certeza se era mesmo você. Mas tive que vir. Irmã! Eu vou proteger você! Qual será o mistério que envolve Seika e Marin na nova série 3D dos Cavaleiros do Zodíaco? E qual será o segredo do Grande Mestre? Me conta também a sua opinião. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho. Sempre realizado com paixão que compartilhamos por Saint Seiya desde a época da manchete. Aqui tá a playlist de Saint Seiya 3D com todos os episódios lançados até agora. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta #Seika. Muito obrigado!